glória a Deus, glória a Deus. Entrando aqui ao vivo, aqui pastor Ignaldo Hélio de Souza, com vocês aqui para essa palavra do meio-dia. E estou entrando aqui ao vivo pela minha fanpage, Ignaldo Hélio de Souza, e também pelo Instagram, né, para mais uma palavra do meio-dia, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto. A Jéssica Marques já está aqui, bem-vindo, Jéssica. A Jéssica é uma benção. Ela ligou, ela já está ali, né, entrando. Tem mais alguém aqui no Facebook que ainda não se identificou, mas vamos aqui aguardando a entrada dos irmãos. Tem dois já aqui no Face, dois aqui na fanpage, né? Muito, muito feliz. O pessoal gosta muito do Instagram, né? Quero já aproveitar e lembrar vocês que hoje, às 20 horas, nós temos a nossa live com os alunos do curso Estudo Bíblico Puro e Simples. Você pode participar, porque vai ser uma live aberta. É óbvio que a sua participação vai ser talvez um pouco menor do que outras pessoas, porque elas estão fazendo o curso. Mas é uma oportunidade também para você conhecer o curso. Meu amor está aqui também. Meu amor Lidia Amon já está aqui. Bem-vinda, meu amor. Emília está aqui. Mi de Cardoso também está aqui no Instagram. Vamos aí aguardando a entrada de mais pessoas. Lembrando que a gente continua meditando a respeito de 2 Coríntios 12, 7 a 10, onde o apóstolo Paulo fala que para que ele não se exaltasse por causa da excelência das revelações, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, o qual ele 3 vezes orou ao Senhor para que retirasse dele, mas o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Então o apóstolo diz que de boa vontade se gloriaria nas suas fraquezas, para que nele habitasse o poder de Cristo, porque teria prazer na angústia, nas dores, nas aflições, por amor a Cristo, porque enquanto ele está fraco, então ele é forte. E aqui está Maria da Glória, né? Maria da Glória entrando aqui também. Maria da Glória, se eu não me engano, é lá de Goiânia, né? Bem-vindo, Maria da Glória. A Luciana está aqui. A Denise Coelho também entrando aqui. Patrícia entrando aqui, bem-vindo. Aqui no Facebook tem a Silvana também entrando. Bem-vindo, Silvana. Glória a Deus, glória a Deus. Vão entrando aí, em breve a gente já dá início à reflexão de hoje, né? Já dá início à reflexão de hoje. A Érica Alves também está aqui conosco. Bem-vinda, Érica. Bem-vinda, feliz de ter você aqui com a gente. Mada também, Mada entrando aqui no, no, no nosso Instagram. A Loris, Marlene Costa, aqui no nosso Facebook, aqui na fanpage. Eu tô vendo aqui no Silvana, meu amor tá aqui e a Marlene tá aqui. Ainda 2 pessoas que estão aqui, às vezes não se identifica, mas estão aí. Algumas dessas pessoas acompanharam ontem o nosso programa, né, Missão Atenas, inclusive a Silvana ganhou até um livro, né, foi sorteada. E você que ainda não participa, comece a participar conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal Missão Atenas, inscreva-se lá, né? Os irmãos têm participado conosco, tem sido uma bênção muito grande. É, e, e eu tenho assim esses 3 dias, hoje é o terceiro dia, e a grande questão é a seguinte: Paulo falou desses espinhos na carne, e nós vimos se poderia ser esse espinho na carne uma doença. Nós vimos que poderia. Poderia ser uma pessoa? Poderia. Nós vimos se poderia ser uma luta espiritual? Poderia. Mas agora nós estamos vendo se Paulo estava se referindo, se o que ele quis dizer eram as tribulações gerais da vida, se era o espinho ali, as perseguições que ele estava passando, os perigos entre várias situações que ele estava passando, se aquilo poderia ser colocado como o espinho. Eu falei que poderia. Mas o que nós temos que pensar, e eu tenho procurado muito deixar claro aqui nessa nossa reflexão, nessa meditação, já vimos inclusive que existem sofrimentos que eles são sofrimentos imaginários, que eles só tem na nossa cabeça, né? E a gente fica ali, muitas vezes, com um sofrimento
por irrealidades, por ilusões. Nós vimos até o caso de Jonas querendo morrer porque um pé de abóbora morreu. E não pense que a gente é muito diferente, não. A gente às vezes maximiza algumas coisas que não tem que maximizar. E vimos também, ontem eu fiz questão de dizer que você muitas vezes, ó, pastora Sara entrando aqui, bem-vindo, pastora Sara. É que muitas vezes há lutas em nossa vida que são lutas do cotidiano, que não é porque você é um crente que você não vai passar coisas que outros passam. A diferença é que Deus também nos consola, Deus cuida de nós. A Paola Orellana está entrando aqui e ela está nos saudando desde a Bolívia. A Paola, ela esteve aqui conosco na conferência, né, do ano passado, uma moça muito querida, e agora tá aqui entrando. Um abraço para você, Paola, um abraço aí pro Isaac, um abraço para a irmã Nazaré, um abraço para os irmãos aí em Bolívia, que o Senhor dê graça para vocês, que eu sei que vocês estão precisando, tá? Aí eu quero aproveitar e lembrar que hoje também, aqui no Instagram, eu vou estar conversando com o bispo José Macedo, que é responsável pela Associação Ministerial Global, que tem um trabalho de missões muito grande. Ele vai estar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre missões missionárias nesse tempo de pandemia. Então vai ser às 21 pelo Instagram, às 20 no canal Missão Atenas. Nós temos o nosso aqui uma live, né, com os alunos do curso Estudo Bíblico Puro e Simples, e depois às 21 no Instagram. Meu querido pastor Ciro Zibordi aqui nos honrando de novo com a sua presença. Deus abençoe, pastor Ciro. Deus abençoe muito sua vida. Mas eu já falei que há sofrimentos imaginários, e esses não são espinhos na carne, com certeza. E às vezes a gente pensar também de coisas que são coisas da vida, que também não são espinhos na carne, são coisas da vida. Não estou dizendo que você não ore e coloque essas coisas diante do Senhor, porque uma das primeiras lições que nós aprendemos sobre oração é orar sempre. Se Deus não me deu nenhuma instrução para parar de orar, eu tenho que continuar orando. Se Deus não me mostrou claramente qual a razão da minha situação, e isso está me oprimindo, isso é uma barreira, eu vou orar sempre. Não é o caso aqui. Nós vimos, o apóstolo Paulo tinha uma percepção muito grande, foi capaz de entender o que era que estava acontecendo ali, que não ia ser removido. Houve um falar de Deus, aí sim, né? Aí sim. Mas se não houve um falar de Deus, eu vou continuar. Mas hoje eu queria falar, antes da gente pensar em tribulações gerais da vida, como espinhos na carne, como fatos da nossa vida que Deus quer que esteja ali para algum propósito maior e que não vai nos destruir, não vai nos prejudicar, muito pelo contrário. A graça dele em nós vai fazer com que essa tribulação se transforme em algo maravilhoso, mas isso não é o que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje é de tribulações que, na verdade, são colheitas. Situações ruins da nossa vida, que são resultados de erros nossos, que nós erramos por coisas que nós fizemos, por coisas que nós dissemos, ou até mesmo por coisas que nós não fizemos, ou por coisas que nós não dissemos. Então nós pensarmos que muito do sofrimento que nós temos são colheitas nossas. Eu vejo às vezes pessoas que elas viveram, isso aqui é muito importante, elas viveram anos longe do Senhor, e não só longe do Senhor, elas viveram muito tempo fazendo coisas contra a palavra, e que era contra a palavra e era contra elas mesmas. E essa vida longe do caminho do Senhor foram vida que trouxe para elas marcas, efeitos, frutos muito espinhosos. E que hoje que elas chegaram ao Senhor arrependidas, estão servindo ao Senhor, elas ainda carregam com elas efeitos de muitas dessas coisas. E aí às vezes elas querem que tudo isso desapareça da noite para o dia, que tudo mude da noite para o dia, porque agora elas estão no Senhor. Mas nós precisamos entender que muitas coisas foram frutos de ações, de atitudes, de escolhas, ou mesmo de omissões que com o tempo trouxeram frutos ruins sobre a nossa vida. E nós precisamos entender isso e muitas vezes clamar por misericórdia a Deus. Lamentações 3 diz de que se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Então nós temos que pensar que há pecados lá atrás que às vezes, não estou dizendo que são grandes ou que foram terríveis, mas que o efeito veio, né? Quantas vezes nós podemos ter sido negligentes com os nossos filhos? Quantas vezes nós podemos ter tido com eles atitudes que não eram boas? Quantas vezes nós dizemos ou deixamos de dizer coisas que hoje têm esse efeito? Você sabe que meu filho, às vezes ele vem e ele comenta uma coisa que eu disse lá no passado que eu nem lembro de ter dito, mas era uma coisa ruim mesmo, isso machucou muito ele. Das várias vezes que conversei, eu pedi perdão, porque isso magoou ele. Mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu não tivesse intenção, mas eu agi errado, eu agi na carne, eu agi de uma forma inapropriada e aquilo feriu ele, aquilo marcou. É óbvio que ele precisa perdoar e que eu preciso pedir perdão, mas eu quero entender que quantas coisas a gente deixou de fazer, quantos descuidos nós tivemos, quanta desatenção nós tivemos. Às vezes até naqueles momentos da adolescência que a gente nem sabe como fazer, né? A gente fica às vezes perdido e a gente teve alguma atitude que hoje tem frutos, né? Às vezes não foi culpa nossa, mas às vezes foi. Então nós temos que pensar que muitas daquilo que hoje nós estamos sofrendo não é espinho na carne que Deus deixou para algum propósito espiritual mais elevado. É simplesmente a colheita de atitudes que nós deveríamos ter tido e nós não tivemos. Não há como fugir disso. Né? Assim como erros dos nossos pais deixaram marcas profundas nos nossos corações, nossos erros também podem ter deixado marcas profundas no coração dos nossos filhos, que em algum momento, em alguma ocasião, vai ter consequências para a nossa vida. E aí é onde eu falo isso, porque nós não podemos nos revoltar com o Senhor, né? É como se ele fosse injusto. Nós não podemos nos revoltar com o Senhor como se existe algum ponto negativo na nossa vida na qual ele fosse o culpado, porque ele jamais vai ser o culpado. A bondade, a misericórdia e a graça dele é perfeita e é plena. Então, se há pontos ali na nossa vida, são colheitas e às vezes resultado de nós mesmos. Nós temos que pensar nisso. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande para olhar os nossos erros e assumi-los. Todos nós temos isso. Veja só que o problema de Adão não foi só que ele cometeu um erro, é que ele jogou o erro para o outro, né? Ele culpou o outro. Até hoje a pergunta teológica que eu mais escuto é por que Deus deixou a árvore lá? Né? Por que Deus deixou a árvore lá? A pergunta que mais eu ouço às vezes as pessoas perguntarem, mas a pergunta é, tá, ele deixou e falou para não comer, por que você comeu? Então é a nossa tendência a querer fugir da nossa culpa, a não enxergar as nossas responsabilidades, e nós temos que fazer isso. E aí é onde nós temos que pedir misericórdia para Deus. Eu vou dizer para você que a graça de Deus também nos ajuda nisso, porque não há como fugir, aconteceu. Eu não posso mudar o passado, não posso mudar o que eu fiz, eu não tenho esse poder, mas Deus tem. Mas eu posso começar tomando consciência de que muitos sofrimentos que hoje talvez, a gente às vezes também não sabe, às vezes não tem discernimento, mas que muitas situações ruins que eu tenho hoje não é culpa de A, de B, de C, mas é culpa minha, né? Como é que diz? Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era errado, né? Como disse Davi. A gente lê o Salmo 51 e acho que o Salmo 51 a gente tem que ler várias vezes e ver ali um homem se humilhando diante de Deus por causa do seu pecado. Esse quebrantamento é uma coisa tão boa, uma coisa tão salutar na nossa vida. Às vezes eu vejo gente que às vezes ele luta para provar que ele não está errado, ele luta para provar que ele não tem pecado, ele luta, mas nós somos pecadores e às vezes se nos humilharmos por causa deles é cura, é bênção. Jesus ele fala, né, aquela parábola lá é muito poderosa e muito profunda, que vai o fariseu e o publicano orar. E por causa daquilo do relacionamento que ele tinha com Deus, ele achava que estava tudo bem, maravilhoso. E de repente chega o outro lá, que escutava tanto a respeito do pecado dele, mal tinha coragem de levantar os olhos aos céus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E aí Jesus disse, este aí,
desceu para sua casa justificado, e não aquele. Porque qualquer que quiser se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não há em nós, não há na nossa vida, nossos caminhos, nenhuma perfeição, nada que em si mesmo tenha valor. O nosso valor vem daquilo que o Senhor atribuiu para nós e trouxe para a nossa vida. Então, antes da gente começar a pensar, porque é isso que eu desejo fazer, talvez amanhã, não sei que o Senhor me dê uma direção diferente, já começar a pensar em espinhos na carne, em tribulações que estão sendo bênção nas nossas vidas. Mas as tribulações da vida nem sempre são espinhos na carne que Deus pôs com algum propósito mais elevado. Muitas vezes são isso mesmo, são colheitas. E mude sua atitude. Às vezes aceitar que, Senhor, eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter vivido aquilo, eu não queria ter andado daquele jeito, mas agora eu queria ter sido melhor, né? Eu queria ter sido melhor. Hoje de manhã estava ministrando e pensando, né? A gente não deve pensar, eu e você temos tido muitas vitórias no Senhor, mas a gente não deve deixar que as nossas vitórias encubram os nossos fracassos. Como a gente não deve permitir que os nossos fracassos tirem o brilho das nossas vitórias. Mas nós vencemos muitas coisas no Senhor, glória a Deus por isso. Mas também nós falhamos bastante. O que nós nunca devemos é tomar essa postura de que eu fiz tudo certo, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, eu não fiz tudo certo, você não fez tudo certo. Nós nem sempre fazemos tudo certo. E nós temos que aprender, porque o nosso pecado não nos deixa ver o nosso pecado. O nosso erro não nos deixa ver os nossos erros. Eles como que nos cegam. O orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. O preguiçoso às vezes não sabe que ele é preguiçoso. O invejoso às vezes não sabe que ele é invejoso. Às vezes está tão encoberto aquilo. E a gente precisa que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, mostre o nosso pecado, como ele mostrou o de Isaías, que ele até então não tinha percebido a boca suja dele. E ali, a hora que ele chega ali, ele vê a santidade do Senhor, ele vê o pecado dele. Coloca os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, diz a palavra de Deus. Então vamos pensar, Senhor, me purifica, né? Me purifica, me perdoa, ajuda-me a lidar com a semeadora ruim, a minha semeadora ruim mesmo, né? Às vezes nós plantamos coisas boas e colhemos coisas boas, mas às vezes a gente planta coisas ruins com a nossa palavra, com as nossas ações e até com as nossas omissões. Às vezes nós não amamos como deveríamos amar, nós não falamos como deveríamos falar, nós não fomos o que deveríamos ser. E a gente tem que pedir misericórdia, porque muita luta vem como resultado dessa nossa atitude. Então minha palavra, meu desejo nessa manhã, nessa palavra do meio-dia, é que sim, eu creio que espinhos na carne de apóstolo Paulo poderiam ser tribulações que ele passou, que Deus queria que ficasse lá, que estivesse lá para propósito maior. Mas eu não creio que qualquer tribulação que eu tenha seja exatamente isso. Pode ser ilusão, sofrimentos ilusórios, pode ser coisas da vida que todo mundo vai ter que suportar, e não só o crente, o ímpio também suporta aquilo, e às vezes reclama menos que a gente, temos que nos envergonhar por isso, mas também nós pensarmos que às vezes tem coisa que é resultado do que a gente fez lá atrás, ou deixou de fazer, das nossas omissões. Nossa obediência, ela existe, ela é real, você é um obedecedor do Senhor, senão você não estaria aqui, mas a nossa obediência, ela falha. Nem sempre, como diz lá Colossenses 1,9, nós entendemos, nós conhecemos a plena, nós temos pleno conhecimento da vontade de Deus. Às vezes nós erramos e as consequências ela vêm. Que Deus nos ajude e também nos livre nisso. Pai querido e amado, eu quero neste momento orar com os teus filhos que estão aqui comigo nesse meio-dia. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a caminhar. Se o Senhor não segurar nossas mãos, e se o Senhor muitas vezes não nos der repreensões, se o Senhor muitas vezes não nos orientar, a gente vai por caminhos tão errados, meu Pai, como nós fomos lá no passado. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que ainda colhem frutos e às vezes são dolorosos de uma vida quando não te conheciam. Ajuda elas a suportar esse tempo de correção, esse tempo de aperfeiçoamento, esse tempo da mão do Senhor. O Senhor vai agir. Elas precisam entender que até o Senhor
Senhor precisa de tempo para colocar em ordem bagunças que estão no nosso mundo exterior e bagunças que também às vezes estão no nosso mundo interior por causa de pecados lá do passado. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos. Faz de nós pessoas conscientes do nosso pecado, não para a gente se sentir culpado ou abatido ou merecedor de castigo, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, mas para nós termos a consciência, Senhor, de que a culpa não está no universo, a culpa não está no outro, a culpa não está muito menos no Senhor, mas em nós. E nós pedimos a tua ajuda nessas questões difíceis. Nos dá sabedoria, vai nos orientando, abençoa os meus irmãos, Senhor. Dá para eles um dia muito abençoado. Eu oro que se tiver alguém curado, alguém que esteja doente, que seja curado em nome de Jesus. Que essa dor vá embora em nome de Jesus. Que esse abatimento, esse desânimo, Senhor, esse medo, Senhor, essa incredulidade, esse peso, vá embora em nome de Jesus. Ó Deus, se há tumultos, ó Deus, se há levantes que não vêm de Ti, que caiam por terra e haja paz, Senhor, na nossa vida, nos nossos caminhos, nos ajuda, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria só lembrar, hoje às 20 horas, canal Missão Atenas, a nossa live do curso Estudo Bíblico Puro e Simples. Mesmo se você não esteja fazendo o curso, pode estar conosco na live. E às 21, pelo Instagram, uma entrevista com o Bispo José Macedo. Entrou muita gente aqui, eu quero deixar um abraço. O Léo entrou aqui, a Mariane Marques entrou aqui. Espera que eu preciso ver. Ainda acho que dá tempo aqui. Mariane Marques está aqui. O meu amigo Domingos está aqui. Apolo Távora está aqui. O meu querido Bruno da Cepa Apologética está aqui. Glória a Deus. O Léo está aqui. O Eduardo e a Jane, um abraço. A Renata está aqui. Renata Monsales está aqui. Glória a Deus para vocês. A Rose está aqui, né? Glória a Deus pela minha irmã Rose está aqui. A Tânia está aqui. A Graziele. A Luzia. Bem-vindo vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito feliz, tá? Muito feliz com vocês aqui comigo. Deus abençoe. E Deus permitindo, amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta aqui para essa palavra, continuando aqui na nossa meditação. A mensagem está salva no Instagram, pode divulgar, pode passar para quem você quiser. Que Deus nos abençoe. Obrigado aí a todos vocês, tá bom? Deus abençoe muito, de uma maneira muito especial.